Olá, boa tarde. O programa Resenha segue com as entrevistas dos candidatos ao Senado Federal de todos os partidos e coligações que disputarão as eleições de 2018 no Maranhão. Independente da representatividade da legenda nacional, as outras entrevistas foram decididas em sorteio, feito na presença dos representantes de todos os partidos Serão 26 minutos de entrevista no programa Resenha e também estamos ao vivo na Difusora FM 94.3. A nossa quarta entrevistada é a candidata pelo PPS, uma duas vagas ao Senado, Elisiane Gama. Ela tem 41 anos, nasceu em Araguanã, no Tocantins, e é jornalista. Boa tarde, candidata. Tudo bem, Elisiane? Boa tarde, Tevaldo. Satisfação grande estar aqui com você. Só queria inicialmente fazer uma pequena correçãozinha. Na verdade, Araguanã, Maranhão, né? Aliás, não é Tocantins, não é né? Tocantins. Olha aí. Na verdade, Tevaldo, por que essa confusão? Porque, na verdade, tem Araguaína no Tocantins. Isso. Então, as pessoas acabam, às vezes, fazendo uma pequena confusão. Araguanã aqui na BR-316. Exatamente, né? Ali pertinho de Zedoca. Exatamente. Deputada, nosso primeiro tema da nossa conversa, nosso bate-papo é sobre segurança. Tramita no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, uma projeto de lei que altera a saída temporária do preso do regime semiaberto. A legislação hoje prevê que até 35 dias por ano, né, pode haver saída de preso temporário, no máximo 7 dias por semana. E a nova legislação, né, quer dizer, a nova proposta de legislação estabelece que presos do regime semiaberto não terão mais essa saída temporária assegurada, garantida. Passaria por um outro tipo de avaliação, né, do juízo. Qual a sua avaliação a respeito disso? A questão do tema da segurança pública, para começar, é muito importante hoje para o Brasil, Tevaldo. A gente tem vivido assim problemas sérios. Por exemplo, o IPEA mostrou claramente o aumento da violência no Brasil e, ao mesmo tempo, uma redução de investimento. Você vai, por exemplo, para o sistema prisional brasileiro, que hoje está falido. Você tem uma população carcerária de 1 milhão de presos, aproximadamente, com uma oferta de vagas de 250 mil vagas. Ou seja, você tem muitos internos para um sistema que está totalmente defasado e destruído. A alteração no Código Penal ela é fundamental hoje no que se refere, por exemplo, à questão da agilidade dos processos. A gente precisa agilizar e tirar, na verdade, essa burocracia para poder dar muito mais agilidade e, naturalmente, ter um sistema muito mais equilibrado no Brasil. Essas questões das saídas temporárias, no meu entendimento, a saída temporária ela é importante. Agora, ela precisa ser precedida de um processo de fiscalização também muito mais intenso. A gente pode fazer uma mudança na legislação brasileira. A gente tem, além dessa que você cita agora, a criação do Sistema Único de Segurança Pública Nacional, que, dentre outros elementos, proíbe, por exemplo, aí o contingenciamento orçamentário e também o remanejamento orçamentário, garantindo, por exemplo, a aplicação do Fundo Nacional de Segurança Pública e, por exemplo, a saída ou não temporária. O que é que nós precisamos resolver no Brasil? Nós precisamos aplicar melhor o recurso público e nós precisamos desburocratizar. Se a gente faz valer o que nós temos hoje na legislação, nós já vamos melhorar em muito o sistema prisional brasileiro. Então, a alteração no Código Penal é importante, agora muito mais do que proibir ou não proibir, reduzir ou não reduzir o tempo dessa saída temporária, é fazer a fiscalização, é fazer o controle hoje do sistema prisional brasileiro. Na minha opinião, são dois problemas graves hoje. O primeiro, a questão da falta de investimento público, porque infelizmente não tem, para o investimento em tecnologia, evitar, por exemplo, a entrada da arma, a entrada da droga dentro do sistema prisional, e o outro, o fortalecimento da ouvidoria, porque a maioria absoluta, por exemplo, dos processos administrativos que ocorrem dentro do sistema prisional por conta da saída ou não temporária ou por conta de algum outro tipo de rebelião, eles acabam não indo para frente, não acontecendo. Por quê? Porque nós não temos um sistema de ouvidoria e de corregedoria à altura para evitar esse tipo de corrupção dentro do sistema prisional. O que tem acontecido em nível nacional? Nós temos um sistema hoje que é falido e, ao invés dele ressocializar, ele é um processador de violência. O Maranhão, por que o Maranhão evoluiu? Porque o governador Flávio Dino fez exatamente o investimento nessa área. Ele fez uma melhoria do sistema, por exemplo, evitando rebelião. Nós que víamos todo dia uma rebelião no sistema prisional, todo dia um assassinato, não digo todo dia, mas pelo menos mensalmente, não é? Nós tínhamos pelo menos mensalmente uma frequência muito grande. Nós tínhamos, por exemplo, mensalmente
somente um ônibus queimado nas ruas de São Luís, e tudo isso acabou por quê? Porque o governador investiu em tecnologia, porque ele criou um sistema de ouvidoria e de corregedoria fortes, evitando, na verdade, esse tipo de problema. Então, a gente, antes de pensar efetivamente numa mudança da legislação, nós precisamos fazer valer o que nós já temos de lei hoje no Brasil e fazer o investimento necessário. Outra coisa, para finalizar, nós temos hoje, qual é o principal impulsionador da violência no Brasil? É a droga. Se você pega, por exemplo, os internos do sistema prisional hoje, 70% a 80% dos que estão lá têm ligação direta ou indireta com a droga. Você tem, por exemplo, um FUNPEN, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública, da ordem de aí aproximadamente 2 a 3 bilhões de reais, e você tem um fundo de política sobre drogas de 80 milhões de reais. Ou seja, quem ocasiona a violência, que é a droga, você tem um investimento mínimo. E lá atrás, que já é para resolver o problema emergencial, você tem um investimento máximo que acaba não resolvendo. Então a gente precisa dar um passo um pouquinho mais atrás, para que a gente possa investir em segurança, mas investir na educação, investir em programas de políticas públicas. Por exemplo, aqui no Maranhão, o governador Flávio Dino criou o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, que nem sequer isso nós tínhamos no nosso estado. Então, ele criou agora recentemente, e esse Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas vai fazer com que todos os programas, tanto do ponto de vista da segurança, que estão ligados à questão da droga, quanto do ponto de vista da educação, possam acontecer a partir de recursos e a partir de envolvimento da escola e da família. Então, o senhor fala da droga, e há no Senado também uma dezena de projetos que discute a legalização ou descriminalizar o uso da maconha. Qual a sua posição sobre isso? Primeiramente, eu sou totalmente contra, né? Nós temos hoje um debate, aliás, o judiciário brasileiro está legislando, o que é muito sério e muito grave. Nós temos parado no Senado da República, e será uma das minhas bandeiras quando estivermos lá como senadora, um projeto, eu diria assim, um marco regulatório da política de drogas no Brasil, que ela precisa avançar. Uma delas, por exemplo, nós precisamos evitar a propaganda do álcool na televisão. A porta-voz da droga, ou melhor, a porta de entrada da droga é exatamente o álcool. Você não começa logo com o crack, você em geral começa com a bebida alcoólica, e aí eu digo, não estou falando da bebida social, mas da bebida realmente... E essa é vedação geral, de tirar da publicidade o álcool. Da publicidade, o álcool na TV. Como nós tiramos o tabaco da televisão. A gente evoluiu muito nisso, então nós precisamos tirar o álcool da televisão para a gente poder evitar, em primeiro momento, a maconha, depois evitar a cocaína e exatamente o crack, que é essa droga avassaladora. Hoje nós temos, por exemplo, alguns ministros do STF, exemplo do Barroso, que defende, por exemplo, a descriminalização do uso, por exemplo, da maconha. Se a gente começa com a maconha descriminalizando, depois vamos evoluir para a cocaína e depois para o crack, que é uma droga que está adoecendo a população brasileira. Nós temos hoje, os resultados a partir da droga são devastadores. Os recursos do SUS hoje não são suficientes para fazer esse tratamento. Então nós precisamos evoluir nisso, mudar a legislação brasileira no sentido de fazer a aplicação da pena efetiva, a fiscalização com a proteção de nossas fronteiras. Isso consta do projeto que está em tramitação no Senado Federal, evitar, por exemplo, a utilização da propaganda do álcool na televisão e também trabalhar o investimento na educação pública, a partir da inclusão dentro da grade curricular, realmente o entendimento do que é a droga. A criança precisa saber qual o mal que a droga faz. A criança de 9 anos, por que eu te digo isso? Porque hoje as crianças de 9 anos, infelizmente, já estão indo para o mundo das drogas. Nós temos crianças de 9 e de 10 anos de idade, que a gente tem acompanhado, que infelizmente hoje estão fumando crack. Você vê realmente a grandiosidade da gravidade que esse problema ocorre, que aliás foi muito maior. Os investimentos que foram feitos no Maranhão, a partir do Conselho e dessa política, nós reduzimos de forma significativa, tanto que tiramos São Luís, que era uma das 50 cidades mais violentas do mundo, tiramos elas desse mapa da violência. O Maranhão, aliás, foi um dos 8 estados brasileiros que mais reduziu a violência. Reduziu por quê? Porque a brigada, por exemplo, de combate às drogas, aqui, de um ano para cá, durante o governo do governador Flávio Dino, foram retiradas mais de 7 toneladas de drogas em circulação. Foi 70 vezes mais do que em anos anteriores. Você vê um volume grandioso que envolve uma verdadeira operação, que é o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, a Polícia Federal, que faz o trabalho de forma pactuada e de forma organizada, ou seja, é o trabalho ostensivo da polícia e o trabalho
trabalho preventivo com os conselhos e com a inclusão dentro da grade e da educação com os pais e também com a família. Associa essa relação da droga com escola com segurança, e há uma PLS também no Senado que prevê, por exemplo, um aumento de pena de um agressor, caso ocorra na sala de aula, aumento de pena por lesão corporal do professor. Como é que você vai ver isso de ampliação de uma pena caso... É extremamente importante. Nós precisamos ampliar a questão da legislação. Aí eu concordo em relação ao Código Penal brasileiro. Nós precisamos ampliar em relação à punição, e não apenas a punição, mas a aplicação de fato dessa lei em relação à agressão, sobretudo de crianças e adolescentes. A criança e o adolescente, pela Constituição Federal, uma previsão clara referente a isso, que ela é prioridade absoluta. Se ela é prioridade absoluta, ela tem que estar protegida, sobretudo no ambiente escolar. Nós temos 3 ambientes que, em tese, a criança e o adolescente tem que estar seguro, que é na família, na escola e na igreja. Os dados, por exemplo, de pedofilia, que é um tipo de violência também, grave, aliás, e covarde, muito mais da metade, algo em torno de 70% dos casos de pedofilia, eles acontecem dentro desses ambientes seguros, ou seja, nos ambientes onde, em tese, a criança deveria estar protegida pelo professor ou pelos parentes, não é? Ou pelos seus líderes religiosos, eles acabam ficando realmente vulneráveis. Por que que isso acontece? Porque é um ambiente inviolável. Ou seja, você não entra numa casa de qualquer jeito, você tem que ter uma ordem judicial para isso. Então, é um ambiente que fica extremamente ali protegido, inclusive protegido da investigação. Então, quanto mais a gente amplia. Agora, uma coisa que eu sempre tenho deixado muito claro, não adianta a gente fazer alteração no Código Penal brasileiro, fazer o endurecimento da pena, se a gente não tem um sistema de controle efetivo, se a gente não tem uma fiscalização. Então, nós precisamos fiscalizar e fazer valer a legislação que nós temos aí em vigor e fazer o cumprimento da lei. Qual é o grande problema hoje no Brasil? É a impunidade. Você não pune, e aí as pessoas se sentem realmente livres. E a punição, na maioria das vezes, é feita para quem? Para pobres e negros, né? Que são a maioria, inclusive, que estão hoje dentro do sistema prisional brasileiro. Candidato, o programa Resenha faz um rápido intervalo. Voltamos já para o segundo bloco da entrevista com Elisiane Gama, candidata ao Senado pelo PPS. Até já. De volta ao vivo com o programa Resenha, nas eleições de 2018, aqui no estúdio, a candidata ao Senado pelo PPS, Elisiane Gama. Candidata, e por ordem de sorteio, feita agora há pouco pela sua assessoria, vamos assistir a primeira pergunta da Vitória Vale, né, e logo em seguida a senhora responde o questionamento da Vitória. Solta a Vitória Vale. O que eles vêm trazer, assim, em termos de trabalho aqui para os maranhenses, porque eles estão precisando. Uma pergunta sobre o trabalho. A questão da geração de emprego e renda, aliás, é um desafio hoje no Brasil, não é? Nós estamos vivendo uma profunda crise econômica brasileira, e esse aprofundamento da crise automaticamente econômica e, claro, também política, ela acaba gerando muito desemprego. Os dados, por exemplo, do PNUD, do IPEA, enfim, do IBGE, todos mostram um crescimento também do desemprego no Brasil, aliás, muito contrário àquilo que o Temer prometeu quando ele mandou para a Câmara dos Deputados a reforma trabalhista, que eu votei contra. Ele dizia que a reforma iria aumentar o emprego. Ao contrário, nós tivemos um aumento desse desemprego comparativamente com anos anteriores. E como é que nós vamos resolver esse problema? Primeiramente, fazendo a dotação orçamentária para isso. Eu, como candidata ao Senado hoje, como senadora da República, a nossa ação, junto com o governador Flávio Dino Maranhão, o direcionamento orçamentário, a partir, naturalmente, de operações de créditos, para que os nossos arranjos produtivos locais, para que a nossa potencialidade local possa, de fato, ser aproveitada. O governador Flávio Dino deu uma lição para o Brasil quando criou, por exemplo, Mais Renda, né? Quando criou Mais Emprego, que, aliás, o Maranhão foi o estado da região Nordeste que mais aumentou empregos com carteira assinada de toda a região Nordeste. Isso se deu por quê? Porque houve um investimento nesse setor básico, fundamental do povo maranhense. Ou seja, se você utiliza essa mão de obra local, se você utiliza a potencialidade local a partir desses grandes atrativos, por exemplo, a agricultura, a pesca, que consta inclusive na nossa proposta de atuação parlamentar, automaticamente você vai ter essa geração de emprego e renda associado naturalmente à qualidade, à qualificação técnica. Hoje, por exemplo, os IEMAs do Maranhão, que foram criados pelo governador Flávio Dino, aliás, uma proposta do PPS no seu plano de governo lá atrás,
ele é fundamental para essa qualificação técnica. Eu qualifico a juventude, eu faço direcionamento orçamentário a partir do implemento nesses arranjos produtivos locais, automaticamente eu vou ter, na verdade, essa geração. É claro, associado, por exemplo, à qualificação técnica e a outros tipos de investimentos que as nossas famílias maranhenses realmente precisam ter. Então, o nosso foco fundamental qual é? O orçamento do Senado, como senadora da República que seremos, com a graça de Deus, o Orçamento Geral da União, que é a OGU, no Senado, quando dos nossos direcionamentos, através de emendas parlamentares, nós vamos estar priorizando para a geração de emprego e renda em 2 pontos fundamentais no nosso estado, a agricultura e a pesca, claro, nas demais áreas também, mas eu diria essa porque nós temos uma quantidade enorme de agricultores e de pescadores e que precisam realmente desse apoio. Então vamos agora assistir a segunda questão, feita pelo servidor público Valdir Verde. O que os senadores têm em mente para melhorar a situação do país na área da educação, que está muito precária? Olha, mais uma vez a questão da ampliação orçamentária. Por que eu digo isso? Porque uma das prerrogativas do Senado e do senador é exatamente trabalhar as grandes operações de crédito nacionais, né? E a gente, infelizmente, hoje precisa de uma repactuação no nosso Pacto Federativo Nacional. A gente pesa em relação aos municípios e diminui em relação à União. Hoje, por exemplo, os limites constitucionais do governo federal para o investimento na educação, eles são bem menores do que os investimentos municipais, 18% para 25%. Ou seja, nós precisamos melhorar o investimento na educação para que nós possamos ter, por exemplo, Etevaldo, o que o Plano Nacional de Educação estabelece, que até 2024, no Brasil inteiro, a gente tenha pelo menos metade das escolas em tempo integral. Uma outra ação que faz parte da nossa plataforma é o direcionamento para as nossas creches. O governador Flávio Dino pegou esse estado sem nenhuma só escola de tempo integral. E ele entrega para o estado do Maranhão, nos seus 4 anos de governo, 50 escolas de tempo integral. O que significa isso? A criança vai para a sala de aula e ela fica de manhã até o final da tarde estudando, se qualificando com atividades alternativas. Isso dá uma qualidade técnica desse ensino. Agora, são investimentos vultuosos. Uma escola de tempo integral, ela é 2 vezes o valor do custeio de que uma escola normal. De apenas um turno. Para isso, um governador não vai poder fazer grandes obras, e o governador do Maranhão faz um verdadeiro milagre quando ele, com 2 senadores que não são parceiros dele, e no momento de crise econômica profunda, fez o que fez no Maranhão, com mais de 400 escolas de tempo integral e mais de 800 escolas dignas, que foi realmente o que ele apresentou. Então, nas nossas propostas, é o direcionamento orçamentário para termos mais creches, ampliar essas escolas de tempo integral a partir de parceria com o governador Flávio Dino e, naturalmente, mudar e trabalhar para que esses repasses constitucionais possam ser ampliados do governo federal em detrimento dos municípios. Se isso acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos melhorar a qualidade do ensino no país. Candidata, vamos à terceira e última pergunta, feita pela empregada doméstica Luciane Rodrigues. O que o candidato que você fosse fazer a favor das mulheres? Olha, a questão das mulheres, assim, nós temos várias áreas em relação às mulheres. Nós temos, naturalmente, a sua valorização, o seu empoderamento, que é fundamental hoje para essa participação. As mulheres são as que mais estudam, são as que têm, inclusive, um nível de formação superior comparativamente em relação aos homens maior, mas não há igualdade salarial. Elas recebem menos fazendo realmente a mesma função. Essa é uma de nossas plataformas fundamentais, a igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Isso precisa acontecer. Essa disparidade é inaceitável quando nós temos, por exemplo, as mulheres que são chefes de família que investem 100% do dinheiro que recebem dentro do seu ambiente familiar. Então, isso nós vamos estar trabalhando de forma muito clara. Uma outra situação é a questão da violência contra a mulher. Os dados, Etevaldo, por exemplo, aqui, que foram apresentados agora no IPEA, que foram os dados nacionais de combate à violência, de apresentação de dados da violência, mostraram mais de 4 mil, quase 5 mil mortes de mulheres no Brasil. Detalhe, apenas 900 foram colocadas como feminicídio, ou seja, morreram porque eram apenas mulheres. E eu, como ativista dessa causa, sei que não é isso. Dessas quase 5 mil mulheres assassinadas ao ano no Brasil, eu lhe asseguro,
mais de 90% delas morreram simplesmente porque eram mulheres. Ou seja, porque o marido, ou o ex-marido, ou o namorado, ou o ex-namorado matou. Essa é uma prática. E nós mudamos e criamos uma tipificação penal hoje no Brasil, que foi o feminicídio, que estabelece duras penas, inclusive com mais de 8 anos de reclusão, e que, na verdade, hoje nós não estamos utilizando esse mecanismo. Então, a gente tem trabalhado, inclusive, isso em relação à magistratura brasileira. Vai naquilo que a gente fala. Não adianta a gente trabalhar numa alteração de Código Penal brasileiro, na alteração da legislação, se os instrumentos que estão postos aí não estão sendo feitos. Então, nós precisamos combater a violência contra a mulher, garantir igualdade salarial e garantir a sua participação realmente no mercado de trabalho. Candidata, no Senado, há 36 projetos de lei, se não me engano, 36 projetos de lei, que discutem a questão do aborto no Brasil. Qual é a sua posição hoje sobre o aborto no país? Claramente o contrário ao aborto. O aborto, para mim, é algo que a gente realmente não pode admitir. O que nós precisamos trabalhar hoje no Brasil, a gente vê, por exemplo, numa campanha, precisamos debater o aborto. Nós precisamos debater o aborto, mas debater o aborto a partir da perspectiva da conscientização de não abortar. Eu acho que esse deve ser o grande debate hoje no Brasil. Ao mesmo tempo também trabalhar o entendimento e a acolhida dessas mulheres, não é? Uma mulher que eventualmente, nós já temos isso previsto na legislação brasileira, sim, não é? Que está numa situação de aborto, ela tem que ser cuidada com a dignidade devida como uma mulher dentro da nossa rede hospitalar. O Estado cuida? O Estado não está cuidando. Tanto que nós tivemos, por exemplo, uma grande quantidade de mortalidade materna. Por exemplo, as capitais brasileiras têm em média aí, por exemplo, a exemplo de Brasília, uma média de 50 mortes a cada 100 mil mulheres nascidas. Ou seja, é um número realmente significativo. A nossa capital, por exemplo, também do Maranhão, a nossa capital São Luís, também tem sofrido disso. E a maioria que morre, Etevaldo, quem são? São mulheres negras e são mulheres pobres. Há um entendimento, às vezes, olha, a mulher negra, ela resiste mais à dor. O que é que isso ocasiona? Hemorragias graves, levando, por exemplo, a óbito. Então, a mortalidade materna, que, aliás, é uma luta que eu levanto desde quando deputado estadual até hoje, nós precisamos combater isso a partir de um sistema amplo de segurança pública, ou melhor, de saúde pública. O sistema de saúde pública, ele precisa alcançar a todos, a mulher branca, a mulher negra, a mulher pobre e a mulher rica. Não é um atendimento apenas para um. Se a mulher rica já tem acesso a um plano de saúde e a mulher pobre não tem acesso a um plano de saúde, ela vai para o serviço público, ela sofre ainda mais se ela for negra. Por quê? Porque ela acaba realmente, às vezes, sendo colocada em segundo plano. Então, esse trabalho dessa conscientização é fundamental para que a gente possa entender que o aborto tem que ser discutido e tem que ser debatido, mas a partir da perspectiva da conscientização que abortar não é o melhor caminho. O direito à vida é um direito que todos nós precisamos ter. Eu sou defensora da vida e eu sou defensora da família. Candidata, a senhora tem agora 2 minutos para fazer as suas considerações finais aqui no Resenha e na Difusora FM. Etevaldo, mais uma vez, uma satisfação enorme estar com você aqui. Você que é um colega também, contemporâneo de Universidade Federal do Maranhão. Eu quero te agradecer e quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Eu quero dizer para vocês que eu sou candidata ao Senado, fui 2 vezes deputada estadual, sou deputada federal. Eu sou de uma família muito simples nesse estado, nasci numa casinha de taipa, piso de chão em Araguanã. Entrei na universidade aos 17 anos de idade, me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, fui candidata a deputada estadual uma vez, tive 15 mil votos, depois eu fui reeleita com mais de 2 vezes a votação da primeira eleição e eu fui a deputada federal mais votada da última eleição e a única mulher eleita. Hoje eu sou candidata a governadora, ou melhor, a senadora na chapa do nosso governador Flávio Dino e como candidata a senadora ao lado do governador Flávio Dino, o nosso objetivo, sobretudo, é trabalhar pela melhoria ainda mais da qualidade de vida de nossa gente. Nós temos um governador desse estado que resolveu priorizar todas as famílias do Maranhão. Ele pegou a casa do glamour, a casa das festas, a casa dos grandes jantares, com as bebidas mais caras do Brasil, e pegou essa casa e deu para a gente simples desse estado, que foi através do projeto Ninar. Então é para essa gente simples que eu também
quero ser senadora para defender o meu estado, defender o povo como eu, gente como eu, que tem a minha pele, que tem o meu jeito, que tem o meu rosto, que tem realmente o meu sentimento, que é o sentimento da população mais simples e mais humilde desse estado. Eu sou Elisiane Gama, meu número é 232, eu sou ficha limpa e quero o seu voto. Só tem 20 segundos ainda. Eu tenho ainda 25 segundos, então eu quero dizer para você que você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Você pode entrar no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, copiar lá a nossa arte e retribuir nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp. Pegue também o nosso adesivo, cole no seu carro, cole na sua moto, que você estará dando uma grande contribuição para esse projeto. A nossa campanha é uma campanha simples. Foi assim em todas as demais campanhas e é assim, e é claro que também vai ser vencedora, se Deus quiser. Candidata. E o Resenhas desse ano 2018 termina agora. Agradeço a Elisiane Gama, candidata do PPS ao Senado. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou nessa quarta entrevista no Resenha. Amanhã receberemos o Everton Rocha, candidato do PDT ao Senado. Até lá, uma boa tarde a todos e muito obrigado.